Abril 19, 1 Samuel 27. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os territórios de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Moaque, rei de Gate, filisteu. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, todo mundo levou sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Aquinoiã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de o buscar. Realmente fez o que o Davi estava esperando que ele fizesse. Largou para lá porque ele não ia enfrentar os filisteus para pegar o Davi. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Havia uma cidade específica para os reis. Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Siclague, motivo pelo qual esta cidade pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, quando escreveram esse livro. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens e deram sobre os Gesuritas, Gersitas e Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai de Sur até a terra do Egito. Esses povos eram inimigos dos judeus, especialmente os Amalequitas. Então, o que o Davi fazia? Ele ia em incursões contra esses povos, dizia que tinha ido contra outros povos, e ao mesmo tempo que ele ficava bem com o rei dos filisteus, ele quebrava o galho do povo judeu, estava eliminando os inimigos dos judeus. É assim que Davi fazia. E Davi feria a terra, não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e vestidos, e voltava e vinha a Aquis, rei dos filisteus, e dizendo ele: sobre onde fostes hoje? Sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus e sobre o sul dos Queneus. Estes povos eram amigos dos judeus, tinham aliança, especialmente os queneus. Então ele dizia para o rei dos filisteus que ele estava lutando contra os inimigos dos judeus, que era como se estivesse lutando contra o judeu, porque a aliança significava que um tinha que defender o outro. Mas na verdade ele estava lutando era contra os povos inimigos dos judeus. Mas ele não falava para o rei dos filisteus isso. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate. Claro, porque se trouxesse eles iam dizer de onde que eles eram. Ele pensava assim: para que porventura não nos denunciem, dizendo: ah, Davi fez isso, 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 o povo é esse, esse, esse. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo abominável para com o seu povo em Israel, pelo que ele será por servo para sempre. Ele conseguiu o intento dele, o Davi, de fazer com que o rei dos filisteus acreditasse que realmente ele estava do lado dele. Ele não fazia mal contra os filisteus, mas também não fazia mal contra o povo dele, claro, né?